Olá pessoal, Guilherme aqui falando. Hoje estou gravando mais um vídeo aí da nossa saga pela França. Serão 20 dias de viagem e, bom, o último vídeo nosso foi do nosso último dia em Grenoble, né? Depois viríamos aqui para um resort na neve, que até então a nossa viagem era exclusivamente aqui. Mas em virtude de valores de voo e tudo mais, acabou que nós estendemos a nossa estada na França e vamos ficar aí um pouquinho mais. Então aqui a gente ficou uma semana, na verdade ela encerra amanhã, então eu estou publicando esse vídeo hoje. Chegamos domingo passado, então nós acordamos em Grenoble de manhã, né? A nossa parte hotel, nosso hotel era bem próximo ali da estação. Então, e me recordo agora o horário certinho do trem que nós pegamos, mas foi pela manhã. Então nós acordamos sem pressa, tomamos café, banho. O Antônio acordou super bem, tranquilo, comeu o leite, né, no caso, porque até então ele não estava se alimentando muito bem, comia pouca coisa sólida além das frutas. Não estava chovendo, então também foi bem tranquilo, sem muito vento. Embarcamos, pegamos um trem e viemos até a estação. Na verdade, paramos na última estação, que é Bourg-Saint-Maurice. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas é essa a cidade, que ela fica no pé mesmo da montanha. Aí dali nós pegamos um ônibus que é exclusivo, que faz exclusivamente esses trajetos até as cidadezinhas onde ficam os hotéis. Tem algumas aqui em volta, não vou me recordar o nome de todas, mas a gente ficou aqui em La Rosière. Então, inclusive o Clube Med La Rosière, onde nós estamos hospedados, é um Clube Med all inclusive. E por que nós escolhemos ele, na verdade, né? A princípio a gente precisava de algum lugar onde pudesse, como a gente gostaria de esquiar, a gente já fez isso em outras alternativas, outras viagens, e iríamos fazer em 2020, mas não foi possível por causa do Covid. E aí esse ano a gente conseguiu vir. E aí nós precisávamos, na verdade, de um lugar. Nós tentamos vários hotéis, o Clube Med tem diversos aqui na Europa, mas não são todos que aceitam bebês, crianças, né? Eles dividem bebês até 24 meses, de 0 a 24, depois crianças de 2 anos a 6. Então tem hotéis que aceitam bebê, tem hotéis que aceitam só criança e tem hotéis que não aceitam somente adultos, né? Não aceitam nenhuma criança de nenhuma idade. Bom, aí nós escolhemos, achamos alguns que ofereciam esse serviço também, porque na verdade não é só questão de aceitar, né? Eles oferecem um serviço de cuidadora para crianças, bebês e crianças são divididos, né? E, enfim, nós conseguimos encontrar esse hotel, então é o Clube Med La Rosière. E a princípio nós íamos trazer a nossa sogra, a minha, né? Então ela ia vir conosco para ficar essa semana aqui, porque a nossa viagem seria somente essa semana. Mas aí depois nós encontramos essa possibilidade, que em tese até sairia mais em conta, porque aí seria só o custo extra do hotel. E para nossa surpresa, foi muito bom. Então eu vou dividir o vídeo em 2 partes apenas, porque é uma semana que basicamente decorreu do mesmo assunto, das mesmas situações aqui dentro. Então eu vou contar um pouquinho como foi os primeiros dias e depois o segundo, como que foi o encerramento aqui. E para nossa surpresa, uma super estrutura pro Antônio, desde o nosso quarto. A gente é a primeira vez, na verdade, viajando praticamente com um bebê. Nós fomos para outros hotéis no Brasil, mas esse exclusivamente, né? A gente viajou dizendo que estava indo com o bebê. Então eles prepararam um quarto, colocaram banheira, tinha um lixinho exclusivo só para fralda dentro, tinha um outro aparelhinho que esquenta uma madeira em banho-maria elétrico, você coloca na tomada e põe, tinha berço, trocador, uma série de coisas que nós nem imaginávamos que ia ter no quarto e que no Malemar a gente de repente falou, vai ter um berço no quarto.
e para nossa grata surpresa o quarto era bem completo. Isso ajudou bastante também. E foi isso, nós chegamos aqui de manhã, pegamos, né, o ônibus, assim que chegamos na estação lá em São Maurício, pegamos um ônibus, viemos até a cidade. Da cidade existem uns transfers, e para nossa sorte, nós chegamos aqui, era 3 horas da tarde, e às 3h45 começa a rodar um transfer, que ele vai em 3 pontos dessa cidadezinha, e aí ele passa por algumas estações de esqui, né, alguns hotéis de estações de esqui, e passava pelo Clube Med. Então a gente, do jeito que nós chegamos, que o ônibus nos deixou, nós entramos numa cafeteria, tomamos um café, esperamos dar o horário, o trem parou na frente, a minivan parou na frente, pegou a gente e deixou a gente aqui na porta do hotel. Era mais ou menos umas 4 horas, deu uns 10, 15 minutos de... Enfim, chegamos aqui, uma super recepção, tudo ok, o pessoal super atencioso. O Antônio também super bem, veio super bem na viagem, tranquilo, não deu trabalho nenhum. Aí chegamos aqui no hotel também, como já disse anteriormente, né? Tudo tranquilo. Fizemos a inscrição dele no Baby Club, né? Eles fazem um monte de perguntas, não vou entrar em detalhes aqui, mas se alguém tiver algum dia curiosidade também, pode perguntar, que independentemente da época a gente vai ter o maior prazer em responder qualquer pessoa que tiver dúvidas sobre como funciona a estrutura nos detalhes. A gente fez preencheu certinho as coisas para ele lá e íamos entregar ele no dia seguinte. Então o clubezinho, ele funciona a partir das 8 horas, você já pode deixar ele lá, mas pode deixar em qualquer outro horário, e tem que retirar ele no máximo até 5 horas da tarde, que é a hora que fecha. Você pode tirar ele antes, em qualquer outro horário, levar ele de volta, enfim. Mas só para arredondar esse assunto. Então, aí na segunda-feira ele ia começar lá no clube, ficou conosco o restinho de domingo, aí a gente conheceu um pouquinho da estrutura. Estávamos também um pouco cansados, porque viagem de trem, ônibus, esse tipo de coisa acaba cansando um pouco. Então a gente foi descansar, aproveitar um pouquinho do quarto do hotel, que é bem grande, inclusive. E é super legal. Então, assim, a nossa experiência nos primeiros dias foi perfeita. O Antônio adorou o clubinho. A gente levava ele cedo, umas 9 horas, e buscávamos ele só às 5. Foi muito difícil para nós, mas isso eu prefiro gravar um vídeo depois explicando essa separação, que foi a primeira. Senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu acho que vale a pena, né? Mais para contar a nossa experiência, na verdade. Muitos pais talvez se identifiquem. Mas assim, ele adorou nos primeiros dias também, foi super tranquilo. A gente conseguiu esquiar, que era o nosso desejo, a nossa vontade. Enfim, e foi super tranquilo esses dias. A gente pegava ele 5 horas da tarde, geralmente às vezes ele vinha com um pouquinho de sono, vinha um pouquinho agitado porque ele tinha acabado de dormir, aí estava acordado. Íamos pro quarto, tomava banho, aí descia pro saguão, né, pro lobby aqui do hotel, ficava um pouco, sempre tem atividade aqui. Depois subíamos para jantar, depois da janta aí voltávamos, porque sempre tinha mais atividade no lobby, depois íamos dormir. E aí no dia seguinte, mesma coisa, e foi assim durante toda a semana. Mas aí no segundo vídeo, contando dos últimos 3 dias aqui, eu explico um pouquinho melhor sobre o hotel e mais alguns detalhes do Antônio. Mas por hora foi isso. Tá sendo bem tranquilo, bem gostoso. O Antônio é um bebê bem bonzinho, se comporta direitinho, tem nos ajudado muito. Eu falo que não é só os adultos que tem que se ajudar, mas o bebê também, ele tá fazendo a parte dele. Tá adorando, gostando muito. A gente também tá feliz pela experiência. E é isso. Espero que, se vocês ficarem com alguma dúvida e se a gente puder ajudar num futuro próximo aí, breve, em alguma coisa, para quem tem nenezinho e pretende viajar, a gente vai estar sempre à disposição. Um abraço e até a próxima.